Bom dia, pessoal! Bom dia a todos! Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui, mais um Café com Letícia, muito feliz de estar aqui com vocês. Já convidei o Dr. Efson Rodrigues, que hoje vai fazer aí. Nossa, doutor Efson, o senhor foi o mais rápido que eu já vi até hoje dos Ah, é? convidados. Entrou no instantinho. Eu estou ainda dando bom dia pro pessoal aqui, ó. O pessoal tá entrando, Gleidson, doutora Débora. Aí, olha, o pessoal tá entrando. O doutor Efson hoje vai dividir comigo a live. Estou muito feliz, viu, doutor Efson? Muito obrigada por estar aqui com a gente no Café com a Letícia. E ele trouxe umas questões que me fizeram estudar, viu, gente? Minhas madrugadas estão rendendo. Né, doutor Epson? Oi, Lélio, bom dia. Doutor André entrou também. O pessoal está aqui entrando. Primeiro, me fala um pouquinho de você, Epson, porque o doutor Epson, olha só, eu sei que ele é advogado dessa área imobiliária, corretor e consultor de imóveis, além de ser presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Rondônia, não é isso? Atuante na regularização de imóveis. E outra coisa que eu tenho que falar com vocês, que vocês não sabem. Agora, sabe que horas são lá em Rondônia? 6h05. Olha só, isso aqui é. Não basta ser advogado imobiliário, tem que madrugar para participar com Café com Letícia. Não, doutor Efson? Eu queria agradecer demais mesmo a sua participação aqui e vou passar um pouquinho a palavra para você, para a gente poder entender, né, como é que é a sua trajetória, como é que o senhor chegou nessa área imobiliária, se essa área imobiliária o senhor acredita nela, né, nessa área da advocacia imobiliária tão abandonada ainda, porque tem muito imóvel para regularizar, o senhor concorda comigo, né? Então, eu queria ver que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Ô, professora Letícia, muito bom dia. Eu agradeço também por estar aqui participando com você. Já assisto muito tempo as suas lives, são maravilhosas, né? Você é uma estudiosa assídua aí das novidades que vem surgindo no mercado imobiliário. Pois é, aqui em Rondônia são 6 horas, né? Eu tive que acordar mais cedo ainda um pouco para dar uma caminhada, né? Que tem a minha caminhada matinal, então eu acordei às 5 da manhã. Mas já tem luz aí às 5 da manhã? Já tá Não, claro? não, tá bem Porque vai caminhar no escuro. escuro. É que em volta do condomínio interno aqui é tudo clarinho, tem toda a iluminação, né, interna aqui, bem bacana. Nossa. Então, que legal, professor, é uma satisfação muito grande estar falando desse tema direito imobiliário, sou apaixonado por isso. Como é que eu cheguei até aqui? Bom, eu tenho até uma trajetória profissional, né? É, eu sempre fui trabalhador rural, meus pais, meus familiares, né? Então eu vim da agricultura, do trabalho mesmo lá no campo. E aos 21 anos de idade, eu era praticamente semi-analfabeto. Mal sabia escrever o meu nome. E aí eu resolvi, falei, eu tenho que dar um rumo na minha vida, né? E estava na quarta série na época. E aí eu entrei no supletivo em 2005 para 2006. E eu, rapaz, foi uma dificuldade tremenda, né? Porque a língua portuguesa, você escrever, e o direito te exige muito isso ali no começo dos primeiros anos. Mas, enfim, aos 25 anos eu estava já com a minha OAB na mão e já advogando. Fui professor da faculdade que eu me formei durante os 3 anos de processo civil, aquelas matérias mais processuais, né? Passei no concurso do Tribunal de Justiça aqui de Rondônia, fui assessor do desembargador, que hoje ele morreu, infelizmente, um saudoso, querido, amado, sabe? Me ensinou muito sobre tudo, sobre vida, sobre direito, sobre advocacia. E aí, em 2017, eu dei um basta no serviço público. Eu falei, para mim já deu, né? E aí eu queria empreender, queria mais. É muito gostoso estar do outro lado, minutando os votos, resolvendo os problemas lá, mas para mim a advocacia foi uma paixão, porque antes de eu ir para o concurso público, eu advoguei um tempo, uns 3 anos ali, 2011, 2013, né? E aí eu pedi exoneração em 2017 e voltei para a advocacia. E eu falei, qual a área que eu vou trabalhar? Eu preciso me especializar. Eu vi ali que no serviço público, né, tinha uns advogados que trabalhavam muito na área tributária, outros na área criminal, porque eu estava em Câmara Especial, então eu via de todas as matérias, tributário, agrário, previdenciário, enfim. Falei, eu quero também ser igual aqueles médicos, um cirurgião, né, que tem aquelas especialidades, você só fala sobre aquilo, as pessoas, elas veem você como autoridade naquilo.
E aí, professor, em 2018 eu comecei a entrar no mundo dos negócios e imobiliário. A princípio, não com uma atividade jurídica, né? Eu entrei no mundo dos leilões de imóveis. E aí Ah, comecei, até inclusive, eu já assisti umas palestras suas lá com o pessoal lá do Smart Leilões, maravilhosa lá, falando sobre carta de sentença, que resolveu até os problemas meus aqui em Rondônia para acelerar lá algumas questões, sabe? que Enfim, bom. e aí eu comecei a arrematar imóveis e comecei a ver que tinha muito imóvel irregular, tinha muita demanda para regularizar esses imóveis que eu comprava. Às vezes comprava uma área maior, precisava fazer ali um desdobro, um desmembramento, precisava fazer uma retificação de área, né? Teve algumas situações que eu arrematei posse, e aí o único caminho era os capião, enfim. Então eu tenho que estudar sobre isso. Então eu mergulhei nesse mundo dos estudos de 2018 para cá, e hoje eu respiro o direito imobiliário, professor. E agora estou presidente da Comissão de Direito Imobiliário, com um time aí de 25 colegas, está muito engajado, sabe? E a gente está lá, enquanto representante da OAB, né, servindo a ordem, batendo aí na INCRA, SEMUR, né, que é do município, do estado, batendo no sentido positivo, trazendo ele para perto de nós. Então está uma alegria, uma energia muito boa para a gente regularizar imóveis aqui em Rondônia, porque o estado é muito rico, o agronegócio é muito forte aqui, e um dos problemas aqui que tem aqui que dificulta o crédito para os produtores rurais é a regularização fundiária rural e, consequentemente, também a urbana. Então, em resumo, professora, eu fiz o curso de corretor de imóveis, né, estagiei nas imobiliárias aqui da capital, para eu aprender como é que funciona do outro lado do balcão, aquelas dificuldades, né, dos corretores. Então, eu vivo no meio dos corretores também hoje, parcerias com corretores e imobiliárias. Então, eu estou aí um estudioso e um aprendiz eterno, porque é muito complexo, né, o direito imobiliário. E, em resumo, é isso. Esse é o Epson, apaixonado pelo direito imobiliário. Nossa senhora, Epson, eu acho que você fez uma mágica, né? Mas, gente, isso que ele falou não é mágica, não, tô brincando. Isso aqui é para vocês verem, quando a gente tem fé, né? A gente tem coragem, a gente acredita no que a gente dá conta. Olha o que o Epson conseguiu, quer dizer, de 20 a 25 anos já mudou tudo na vida dele, já virou advogado imobiliário, já começou a atuar, né, e tudo mais. 20 a 25 foi que você formou, né? Formou. Ainda Isso. agora, já tem mais uns aninhos aí, né? Depois dos Fez 25. vocês agora. Pois é, mas olha, eu também acredito muito, eu também não sou da área de serviços notariais de registro, eu passei no concurso, eu era servidora pública também, eu fui 14 anos procuradora da Fazenda Nacional, antes disso eu fui um ano procuradora do município de Belo Horizonte, então eu vim da área pública também, e a gente vem para os serviços notariais de registro, que é uma delegação de serviço público, mas em caráter privado, quer dizer, tem tudo a ver com a área particular mesmo, né? Porque a gente tem todos os problemas que as demais que empresas têm. Só que no nosso caso é tudo na pessoa física. É uma confusão. Só quem é da área que entende, viu, gente? É difícil. E outra coisa, só uma coisinha que eu posso te falar, que o povo adora falar assim, milionários, não sei o quê. Gente, quando eles veem o faturamento do cartório, é o faturamento bruto, bruto. Aí eles veem quantos funcionários que a Letícia tem. A Letícia já está com 50 e poucos funcionários. E aí isso consome grande parte do que entra. Entrou, saiu. Entrou, saiu. Não é assim, entrou, ficou para a Letícia, não. Quem dera, né? Não. Aí eles falam assim, os maiores salários do Brasil são dos serviços notariais. Não, os maiores salários são da advocacia imobiliária. Pode saber que é, porque a gente aqui não é não, aqui é diferente, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender, o Dr. Efson trouxe umas questões super legais, então vamos tratar de questões, porque todo mundo está aqui para aprender, né, Dr. Efson? E aí, o senhor quer fazer alguma pergunta? Eu vi que o senhor quer fazer uma pergunta difícil, então vamos lá para as perguntas difíceis. Bom, professor, é o seguinte, são problemas aí que toma conta do nosso Brasil todo, né, que são a regularização, são mais de 30 bilhões aí de imóveis irregulares, e eu acho que o que cresce muito, acho que até é um pouco parte da história do Brasil, de como que os municípios vão crescendo, vão se ampliando, né, e é por meio, às vezes, dos loteamentos, né, às vezes começa de forma certa, ou às vezes começa de forma irregular. Por último, agora, tem muitos empreendedores, né, no Brasil todo, com expertise de fazer a coisa certa, de começar um loteamento do projeto, aprovação do município e tudo mais. Mas aqui tem uma situação que é um case que eu trouxe aqui para queimar os neurônios aqui contigo, né?
é sobre loteamento de chácaras, que é uma região, é uma situação, uma dor da região aqui do estado. É uma área irregular, uma área de 350 hectares, uma área rural, que lá tem um loteamento de chácaras, né? São 380 chácaras, tudo de 5 mil metros quadrados, abaixo da fração mínima parcelável, que é 2 hectares aqui na região. Só que lá atrás, no ano de 2000, quando foi aprovado pelo município, não foi levado para o cartório, para registro. Então, em tese, caducou esse projeto, enfim, não tem mais nem a validade e tal. E agora essas pessoas lá que moram em cima dessa região querem regularizar. Isso é algo que da região bem repete em vários municípios esse tipo de problema. Como regularizar a questão da propriedade, da posse de fazer virar propriedade para essas pessoas? Porque ninguém tem domínio lá, ou, né, digamos assim, formalmente, só domínio de fato. Quais são as estratégias, professor, para regularizar uma área dessa, onde não pode fazer escritura pública de compra e venda, porque não tem como destacar essa área? Os cartórios de notas não fazem a escritura, e o registro também não vai aceitar uma escritura pública onde não tem toda essa regularidade do loteamento. Então, a primeira pergunta é: uso capião pode ser uma estratégia? E se sim, como que esse uso capião vai preencher os requisitos, por exemplo, daquelas chácaras que as pessoas não desenvolvem eminentemente ali uma atividade para direito à moradia, ou seja, ela tem um imóvel na zona urbana também? Então tá, então vamos lá. Primeira pergunta que eu faria é: esse proprietário registral ainda existe? É uma empresa? Morreu não, né? Não. Morreu não, é uma empresa. Morreu não, é uma corretora, é uma imobiliária na época. Tá então a área tem nome dessa pessoa jurídica, certo? Isso. Beleza. Então, isso é a primeira coisa, gente, porque se a gente fala assim, vamos tentar regularizar, mas quem era o proprietário da área sumiu, faliu, desapareceu, aí a gente, ai meu Deus, aí a gente vai mais para o uso capião. Mas vamos tentar analisar o caso dele. Olha só, ele falou que é um loteamento de chácaras, o loteamento é irregular. Por quê? Porque os lotes têm um tamanho inferior à fração mínima de parcelamento rural, certo? A área ainda é rural? Ou a área já está virando urbana? Pois ontem eu peguei uma matrícula atualizada e, para minha surpresa, lá no finalzinho tem lá uma verbação de 2007 do município, tornando a área de expansão urbana. Só que aí aquilo me chamou a atenção ontem que eu fui pegar essa matrícula, porque ninguém conseguia os dados e tal. Então, quando eu vi isso aí, isso parece que mudou um pouco o rumo da solução disso. O que você acha? É o seguinte, isso mesmo. Isso que eu ia falar. Porque se fosse área rural mesmo, gente, área rural não se aplica, a princípio, a Lei 6766, né? Se aplicaria aquele Decreto-Lei 58 de 1937, tá bem? E aí a gente teria que analisar a questão. Mas se ele está me falando que a área já está virando urbana, então já houve aquela descaracterização de área rural para urbana. Aí muda de figura, a gente já pode olhar a 6766 mesmo, entendeu? Que pode ser que seja aplicável. E aí a gente volta naquela aula de loteamentos, todos os requisitos da 6766, o que vocês têm que fazer, seguir, apresentar para o cartório. Então, o que eu faria? Primeira coisa, procurar o registro de imóveis, com essa novidade aí que você falou, que agora parece que já virou área de expansão urbana, né? Parece que é isso. Tem um porém aí, professora. Fala. Tem um porém. Como isso aqui é de 2007, essa questão da expansão urbana, aqui na capital acabou de ser aprovado um novo plano diretor. E o novo plano diretor encolheu o município. Ou seja, voltou para a área rural lá. Aprovado aqui pela Câmara Municipal, não sei qual foi a situação. Então, encolheu. A área que está lá agora com essa verbação, como é que fica agora? Ambos, eu acredito que foi aprovado por meio de lei municipal, tanto a expansão, como agora, que é uma lei, uma norma nova, 2022, encolhe novamente para uma área rural. Como que lidar com esse conflito agora de situações? Então, vamos lá. Ainda bem que você complicou mais um pouco, que daí a gente tem mais coisa para falar, né? Se a gente está falando de um núcleo urbano consolidado, pode ser aplicada a REURB, tá? Então, a Lei 13.465 de 2017, ela prevê expressamente a possibilidade de REURB em núcleo urbano consolidado em área rural,
sabia? Que Então, legal. a Lei 13.465 de 2017, está lá no artigo 11, tá bom? Núcleo urbano, assentamento humano com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima do parcelamento, prevista na Lei 5868 de 72, independentemente da propriedade do solo, ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. Rural. Então, a REURB, gente, Hum. é uma possibilidade, tá? De usar a REURB, tá bom? Ainda continua no parágrafo 6º desse artigo 11, da 13.465. Aplicam-se as disposições dessa lei aos imóveis localizados em área rural, desde que a unidade imobiliária tenha área inferior à fração mínima do parcelamento prevista na Lei 5868 de 72, tá? Bom, então dá para usar essa solução. Agora, eu tive outro dia no encontro do CORE, sabe? É o Colégio de Registro de Imóveis aqui de Minas Gerais. O pessoal, eu falo que eu sou fã do pessoal do CORE. Eles são super competentes, super estudiosos. Inclusive, eu vou mandar para você depois. Mas quem quiser estar nos ouvindo aqui, quiser entrar, eles podem entrar no site, né? Jogar no Google mesmo, condomínio de lotes. Porque a doutora Késia tratou dessa questão. Eu achei tão interessante. Sabe o que ela falou? Que é possível o condomínio de lotes em zona rural. E que isso não seria uma burla, porque não seria um parcelamento, entendeu? Agora, claro que a gente tem que analisar se no caso concreto essa ideia, né, do condomínio de lotes seria aplicável para essa situação do Dr. Efson, tá? Eu só estou falando porque, assim, para mim foi uma novidade, né? Apesar de que parece que eles já estão falando disso há mais tempo. Parece que desde 2017 que eles já estão discutindo essa questão do condomínio de lotes, que pode ser feito também em área rural, sabe? O condomínio de lotes, gente, ele está regulado pelo Código Civil na Lei 4, e também pela Lei, né, 4.591 de 64, que trata do condomínio edilício e incorporações imobiliárias. E o que fala? Ele trata realmente dessa área, que é uma área em condomínio. Não é um parcelamento, entendeu? Seria o condomínio. E a doutora Késia, né, que falou disso lá na nossa palestra, na palestra lá do CORE, ela defendeu que não seria irregular, e claro, vai ter que analisar o caso concreto, procurar o registro de imóveis, mas eu achei uma ideia brilhante, né? Porque realmente, no caso do senhor aí, tem um núcleo urbano já consolidado, quer dizer, são chácaras para residências mesmo. Residência ou final de semana, né? Não é nada agrícola, nada disso, não é? Não. Então, pois é. Então, ela veio dizer que seria possível sim, mas que teria alguns requisitos, né? E aí os requisitos não são inviáveis. Achei interessante. O que ela pedia? Ela pedia instrumento de instituição do condomínio edilício, tá? Por instrumento particular ou escritura pública, a planta, o memorial descritivo com a descrição das unidades autônomas, contendo as áreas privativas, comuns e total, descrição e confrontações das unidades autônomas, que são os lotes, a descrição das áreas comuns, a ART, né, aquela anotação de responsabilidade técnica, a aprovação municipal do projeto, quer dizer, nesse caso, o senhor falou que ela já caducou, mas quem sabe consegue novamente, né? E aí Sim. fala, planilha de cálculo das áreas, com a necessidade de relacionar o lote a uma fração ideal do terreno, e o ABITS, né, a CND do INSS, instrumento particular ou escritura pública de atribuição de unidades autônomas, a convenção de condomínio, e é isso. Então, bem interessante a ideia, assim, claro que eu não estou falando que isso é a solução para o seu caso, não, tá? Mas tem soluções. Então, a gente pode pensar em REURB, a gente pode pensar nessa solução aqui, que é uma coisa, para mim, muito nova, que é o condomínio de lotes em área rural, tá? Condomínio de lotes em área rural, que pode ser interessante para o seu caso. E eu acho que o que a gente faria? O que eu sugiro para o senhor? Procure o registrador. Primeira coisa, né? O senhor já está aí junto com o pessoal do INCRA, junto com o pessoal dos corretores, junto com o pessoal dos advogados da área imobiliária. Eu acho que sentar com o registrador de imóveis, apresentar todas essas possibilidades. Eu vou mandar o material que a doutora Késia apresentou lá no nosso
congresso aqui, né? E quem sabe a gente acha uma solução em conjunto. O que não pode é ficar parado, né, gente? Eu falo com o pessoal, não fique parado. O seu imóvel está desvalorizando. Ele falou aqui, ó, o pessoal não tem crédito, porque o imóvel é regular. Então, eles querem fazer uma construção, eles querem oferecer em garantia para comprar um outro imóvel. Não consegue, né, doutor? Verdade, verdade. Então, a gente tem algumas soluções. Agora, vamos voltar para uso capião, que é a última pergunta que você falou, né? Uso capião é sempre a última possibilidade. Mas dá para fazer? Dá para fazer uso capião. Quais são os requisitos? A gente vai depender do caso concreto. Você me falou que isso aqui é bem velho, né? Isso já foi aprovado pelo município lá em 2000. Quer dizer, já tem mais de 15 anos. A gente já está falando de uso capião extraordinária. A uso capião extraordinária, gente, basta o quê? Basta tempo e posse com ânimos domini. Não tem mais nenhum requisito. Nenhum. Ela é show de bola. Então, é a que eu gosto mais. Então, é tempo e posse com ânimos domini, tá bem? E aí, nesse caso, né, estaria. A gente poderia, sim, fazer uso capião, mas eu prefiro soluções que resolvam para todo mundo de uma vez. Então, se a gente conseguir uma outra solução, melhor, né? Não conseguindo essas outras soluções, que seja REURB, que seja o registro do condomínio de lotes, a gente poderia, então, pensar na uso capião e até, não sei, o senhor já conseguiu levar para aí aquela ideia maravilhosa da uso capião plurima? Aquela que está prevista. Não, ela já está prevista, na verdade, gente, lá no provimento número 65 do CNJ, tá? Então, já tem essa previsão no provimento, tá? O que falta é, talvez, um detalhamento disso, igual foi feito aqui em Minas. Aqui em Minas foi lindo. Esclareceram, né, que para poder fazer essa uso capião plurima, basta que os imóveis sejam contíguos, tá bem? E, então, a gente vai poder fazer tudo junto. Olha que sucesso, porque daí a gente poderia fazer por quarteirão. Já fazer um quarteirão, fazer outro quarteirão. E qual que é a vantagem disso? A gente divide os custos, tanto dos senhores advogados, então os honorários advocatícios, a gente divide o custo da planta do memorial descritivo e a gente divide também os custos do processamento lá no RI. Então, eu sempre falo, coisa boa é para copiar. Então, pode copiar, tá lá no nosso código de normas aqui de Minas, os campeão plurima, né? A gente pode pensar nessa solução para poder utilizar aqui nesse caso, tá bem? Vamos pensar em tudo isso. Mas já demos alguns caminhos, né, doutor? Não resolvi a situação, não, mas dei alguns caminhos. O que o senhor acha? Não, sim, você abriu minha mente aqui para algumas questões que eu ainda não tinha explorado, como o REURB, né? O condomínio de lotes que a professora trouxe é top, porque quando eu me deparei com essa situação, eu fui buscar alguma situação parecida que já tinha sido resolvida na região. Com o registrador, foi o primeiro contato que eu tive. E para minha surpresa, o registrador falou, eu não sei como resolver isso. Tem a opção A, B e C, mas nenhuma delas seria alternativa. Ele falou, ó, se chegar uma sentença de uso capião aqui hoje, eu tenho que registrar com o mapa, o memorial descritivo e tal. Então, professora, tem aqui na região um pessoal que fez um condomínio de lotes em uma área rural. E eu tive a curiosidade de ir lá conhecer em loco e também ir ao cartório para ver o processo, como isso aconteceu. O que eles fizeram? Colocaram uma via de acesso bem larga no meio da área rural e aí criou acesso às chácaras de 2 hectares para dentro do tamanho mínimo do parcelamento, assim, bacaninha. E aí, o que eles fizeram? Destacaram matrículas individuais para cada essas 2 hectares. E dentro dessas 2 hectares, eles subdividiram em 4 chácaras pequenas. Então, a cada grupo de 4 proprietários, eles são donos de 1/4, 2/4, 3/4 daquela fração ideal. E aí tem as regras do condomínio, tem já um controle de acesso, tem a área comum, tem uma área de piscina. E eu comecei a olhar aquilo com bons olhos. Falei, olha, mas isso aqui é algo que eles já tentaram, erraram umas 2, 3 vezes, perderam um loteamento anterior. Então, assim, a história é legal quando você vai conversar com quem fez o loteamento, da história das cabeçadas que eles deram, né? Então, eles falaram, ó, por último, valorizou em torno de 200% a venda desse empreendimento aqui, porque as pessoas querem para recreio, lazer, plantar uma hortinha, ir para lá final de semana e tal. Então, assim, eu achei legal essa estratégia do condomínio de lotes, porém, nesse caso que eu trago para ti aqui, o que acontece? É uma área muito volumosa e aqui, as pessoas não querem regularizar seus imóveis.
Tem muitas pessoas que ainda não têm a consciência de que nem que está irregular. Não, eu comprei, tem meu contrato aqui de compra e venda direto de quem é dono, pronto. E eles não querem regularizar. Então, assim, talvez eu vou atender uma fatia de pessoas que estão interessadas. Igual você falou, um quarteirão, 2 quarteirões, enfim. E aí, por isso que, como não é algo coletivo, um REURB, por exemplo, ou um condomínio de lotes, pensa-se na usucapião como o último tiro. E aí eu também concordo plenamente com as suas lições, que a usucapião é o último tiro. Aí vem um pouquinho em relação ao usucapião. O usucapião, mesmo que extraordinária, né, de 15 anos, que só tem a posse e a questão do animus domini, né, o tempo e a posse. E essas áreas que são inferiores à fração mínima, que não tem essa questão da vocação produtiva da área, porque ela tem ali uma característica mítica, né? E tem gente na região lá que planta hortaliça hidropônica e vende aqui na cidade. Então é uma atividade predominantemente agrícola, produtiva, rural. Como atender aquelas questões que é só o lote de capim lá? A pessoa está lá há 15 anos, mas não tem benfeitoria, não tem a exploração efetivamente e mora na cidade. Como que isso preencheria os requisitos da usucapião, mesmo, você acha que o cartório iria registrar uma sentença dessa? Então vamos lá. Nem precisa ser sentença, hein? Pode fazer usucapião extrajudicial, por escritura, por ata notarial e levar depois lá no registro de imóveis. O procedimento é todo perante o registrador de imóveis, tá? Tem que ver se o registrador lá da cidade dele como é que ele está tratando isso, porque às vezes tem pessoas que ficam meio inseguras, mas agora, gente, não é mais motivo para ficar inseguro, tá? Tem tudo bem já detalhado lá no provimento 65, tem a legislação, tem até as experiências que os registradores já podem trocar entre si, nas associações, né? Vale muito a pena trocar ideia. Mas vamos lá. Ele está perguntando, primeiro, se tem problema, se a pessoa não construiu no imóvel. Gente, não tem problema nenhum não construir no imóvel, tá? Inclusive, é possível o usucapião até de lote vago. Mas aí, como é que é isso, o usucapião de lote vago? Aí você tem que provar que você cercou, você limpou, você cuidou, você evitou que tivesse invasores. Como é que você vai provar isso? Aí as provas são diversas, né? Vai depender, por exemplo, da análise, se você cercou, comprei lá o material para fazer a cerca arrebentou, contratei o fulano para montar, para fazer de novo a cerca. Você tem que mostrar que você teve o cuidado daquela área, né? Então, você limpou lá, claro que não precisa limpar tudo se for muito grande, mas pelo menos os limites, né? Para poder tomar os cuidados. Alguém tentou entrar e você imediatamente tomou, né, as providências para evitar que essa pessoa turbasse a sua posse, entendeu? Então, tudo isso pode ser alegado. Então, não é necessário morar no imóvel. Claro que se você mora no imóvel, você tem os benefícios que a lei já dá, que é a redução do prazo, né? Se você também cultiva no imóvel, também tem os benefícios que a lei já dá do redução do prazo. Então, eu adoro o usucapião extraordinário. E tem a extraordinária pro labore ou pro moradia, que tem redução de prazo para 10 anos, entendeu? Então, isso é interessante. Agora, outra questão que ele colocou. Mas, Letícia, é abaixo da fração. E aí? Pode fazer o usucapião abaixo da fração? Pode, Efson. Quem falou? Tanto o Supremo Tribunal Federal já falou, quanto o Superior Tribunal de Justiça já falou. Eu não vou ter aqui o número dos acórdãos, mas eu depois coloco aí para vocês, tá? Então, mas isso já foi assentado que não apenas na usucapião constitucional, mas também na usucapião extraordinária é viável fazer usucapião para a fração abaixo, né, da fração mínima de parcelamento, tá bem? Isso está bem claro. Eu sei que o pessoal do INCRA não gosta muito, o pessoal da prefeitura não gosta muito. Mas o Supremo falou, gente. O Supremo falou, tá falado. STJ falou, tá falado. É assim, a gente tem que ter a humildade, né? De falar, ó, então tá. E na realidade, o que adianta você falar que não pode fazer usucapião de uma área, sendo que a realidade já é essa, entendeu? Você não vai resolver o problema das pessoas fazerem ocupação irregular vedando que elas têm, ao contrário, né? Se você facilita que elas tragam esse imóvel para o mercado, esse imóvel vai valorizar e aí depois a gente vai conseguir regularizar a área. Agora você fala assim, simplesmente ignora. Ah, não, vamos ignorar. Isso aí não pode fazer usucapião. Não resolve nada. Não resolve nada. Você concorda comigo?
Concordo plenamente, professora. E esses dois julgados que a senhora mencionou, eu fiquei curioso em dar uma estudada, né? Porque aí tem umas pegadinhas, né? Eu falei, rapaz, isso está muito fácil, né? O Supremo, o STJ falou que pode, beleza. Aí eu fui olhar os casos concretos, igual a senhora falou, eu não me contento com emenda. Eu quero olhar Não o se inteiro consegue. teor desses votos. Aí eu vi lá o que acontece. Acabou que tem ali uma exigência, naqueles casos concretos, uma exigência um pouquinho a mais, que ali é uma questão de direito à moradia e não direito de moradia. Porque é uma questão constitucional, né? Que daquele mandamento, que a moradia ele é um direito social. As pessoas que entraram para discutir isso, elas viviam ali, não tinha nenhum outro imóvel, elas viviam daquela localidade, produzia, morava ali, criou seus filhos e netos, enfim. Aí, por isso que vem essa questão, né? E quando não tem esse requisito, o cara é empresário, tem vários imóveis na cidade, entendeu? E aí, será que como é que ele preencheria esse requisito do direito à moradia, né? Para dar àquelas pessoas a condição ali social. Por isso que eu fiquei um Mas pouco eu acho curioso. que esse aí, você deve estar comentando da usucapião constitucional, que já está há mais tempo julgado, tá? Esse da usucapião Ah, constitucional não tem dúvida. Gente, não tem dúvida. Tanto que a gente aqui, quando saiu a regulamentação da usucapião extrajudicial aqui no nosso Código de Normas de Minas, a gente já colocou que se fosse usucapião constitucional, não tinha que observar a fração mínima do parcelamento, tá? Mas agora... teve dois julgamentos mais recentes que falaram que não apenas na usucapião constitucional, mas também na usucapião extraordinária também cabe, tá? E aí eu vou mandar depois para vocês. E até o doutor Londe, doutor Carlos Londe, que sempre faz parceria conosco aqui, é nosso professor no nosso curso, no Regularize e tudo mais, ele mandou esse enunciado, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas vai ter agora o primeiro encontro, né, do Conselho da Justiça Federal, voltado só para notas e registros, e a gente mandou um monte de anunciados, sabe? Eu estou bem feliz que eu mandei um monte, eles foram aceitos. Depois eu vou postar para vocês os que foram aceitos. E o doutor Carlos Londe, ele mandou um tratando especificamente dessa questão da usucapião de imóvel abaixo da fração mínima do parcelamento, no caso de usucapião extraordinária, e eu acho que vai passar, né? Eu não sei se foi aceito, ele ainda não me deu essa dica, mas eu acho que foi aceito. Depois a gente fala mais disso, né, doutor Epson? Porque depois o senhor, parece que o senhor queria me perguntar também um pouco sobre e-notariado, é isso? Sobre essa exatamente. novidade, nota 10? Ah, e você, com certeza, você aí de Minas já está bem antenada na parte tecnológica, né? Então, o tema e-notariado. Aqui em Porto Velho, eu uso muito, tá? Eu fiquei muito feliz quando surgiu esse e-notariado lá na praia, eu assinando escritura, procuração. É fantástico. A primeira pergunta, professor, em relação à questão aí do certificado ICP. É possível utilizar e não ter necessidade de fazer o certificado e-notariado? E como é que funciona isso na prática? A pessoa tem. Porque hoje eu assino pelo próprio meu smartphone, né? Ali tem o certificado e-notariado. Como é que a pessoa utilizaria a funcionalidade do certificado? Então vamos lá, pessoal. Olha só, e-notariado foi o maior sucesso dos últimos tempos, tá bom? Ele veio no meio da pandemia e para resolver essa situação mesmo de as pessoas não quererem sair de casa, não quererem se deslocar até o cartório, porque estava com risco, né? A coisa estava feia. Realmente teve um aumento astronômico no número de óbitos durante a pandemia na parte pior. Continuamos tendo muitos óbitos, né? Mas bem menos do que quando foi na crise, né? Então, o que acontece, gente? Nós criamos essa plataforma, né, que é regida pelo CNB, Conselho Federal. E a pergunta do Dr. Efson é se o certificado ICP serve para assinar, porque os senhores advogados, todos os senhores já têm certificado digital da OAB, né, que é para poder assinar nos processos. Esse certificado vale para assinar na plataforma do e-notariado? Olha que coisa boa, gente. Vale. Vale. O senhor não tem que fazer outro. Você pode usar o certificado ICP Brasil para assinar escrituras, procurações, atas notariais. Então, esses atos aí, basta o ICP Brasil. Única exceção que nós temos é para reconhecimento de firma. Para reconhecimento de firma, esse módulo novo, Enote Assina, chama Enote Assina. Esse módulo novo exige que você tenha o certificado do e-notariado, tá bem? Mas esse aí é só para reconhecimento de firma. Isso não tem a ver nem com escritura, nem com procuração, nem com ata notarial, tá bom? Então pode usar sim. E como é que funciona, gente?
eu achei a ideia do Conselho, do nosso CNB, Conselho Federal, perfeita. Todo mundo hoje em dia tem smartphone, né? E aí a gente usa o smartphone toda hora, você está com ele toda hora, você não tem que ficar. Agora, já o Tolkien, né? Normalmente você deixa guardado na gaveta. Né? Pouca gente, ou então dentro da pasta, né? Mas o celular você está com ele o tempo todo. Então a gente baixa esse certificado no celular mesmo, tá? E você pode administrar todas as coisas que você assina pelo celular. Como é que funciona? Tanto para escritura, quanto para ata notarial, quanto para procuração, você vai ter que fazer uma videoconferência, além de assinar digitalmente o arquivo que nós vamos mandar para o e-mail de vocês. E que fica também na plataforma. Você pode assinar também pela própria plataforma. Então, é bem tranquilo. Tem que baixar, claro, esse programinha, né, do e-notariado no seu smartphone, tá? E você vai poder assinar essas escrituras, esses atos notariais e essas procurações onde você estiver. Como o doutor Efson falou, ele estava na praia, né, doutor Efson? Muito bem, isso mesmo. Tranquilo, tá? Bacana, professora. Então, e as pessoas que estão fora do Brasil e eles querem praticar atos notariais aqui, e como é que eles fazem para eles adquirir, conseguir, não tem o certificado ICP, ele quer o certificado e-notariado mesmo, ali da própria plataforma. Como eles fazem isso de forma remota? E o que o cartório hoje ele pode fazer para fazer isso de forma à distância? Isso mesmo. Olha só. Aí a gente tem algumas situações. Por exemplo, eu tenho um caso de uns estrangeiros que vieram aqui no Brasil fazer um inventário, fizeram um inventário comigo. Então, eu já tenho aqui arquivado no meu cartório os documentos deles. Aí depois eles fizeram esse inventário porque eles foram, olha que sorte a deles, sorte assim, entre aspas, tadinhos, né? Essas coisas, herdar é sempre bom receber o patrimônio, mas perder o ente familiar é ruim, né? Mas enfim, morreu o irmão delas, né? São ele e mais 4 irmãs. Ele morreu. Ele não deixou nem ascendentes, nem descendentes. Logo, quem herda? Quem herda? Não tem ascendentes, não tem descendentes, herdam os Município. irmãos. Os irmãos, é verdade. Irmãos. E aí eram 4 irmãs. Essas irmãs, 3 moram na Itália, uma mora no Canadá. Olha que situação. Nem falam português, mas deram sorte because I speak English e eu falo italiano. Então, foi bom. Eu gastei... Poliglota. Poliglota. Ainda bem que eu falo. Poliglota. Então, tive que gastar aqui e continuo gastando até hoje, porque eles tinham muitos imóveis, então a gente fez o inventário, mas agora eles estão alienando esses imóveis, né? Então, toda hora ele me procura, quero vender esse imóvel, quero fazer... E aí? Eles já voltaram, já foram embora. E antes, eles eram tão desconfiados, toda vez que tinha que vender o imóvel, eles vinham aqui no Brasil. Você imagina o custo disso? Eles vinham toda vez que tinha que vender um imóvel. Aí, agora que tem o e-notariado, eu falei, gente, não faz sentido. Vou fazer para vocês um certificado e-notariado. Como eu já tenho a documentação deles arquivadas aqui, eu não preciso me preocupar, gente, porque a preocupação do tabelião, qual que é? Qual que tem que ser a preocupação do tabelião? Não fazer certificado para pessoa que não é ela mesma. Porque imagina o estrago que isso é, né? Você faz um certificado notariado, a pessoa pode vender imóvel para todo lugar do mundo e vai que ela não é ela mesma. Então, temos que ter muito cuidado ao fazer o certificado. E aí não reclama do seu tabelião exigente, não. Isso é para sua segurança. Eu falo que tabelião bom é tabelião chato. A gente tem que ser chato. Ele fala assim, não, mas eu não conheço o senhor, me manda. Então, o que é? Agora vamos falar da outra alternativa, né? Então, já contei para vocês desse caso, fiz tranquilo, entrei em contato com eles, faz uma videoconferência, faz o certificado do e-notariado, tá? Inclusive, senhor Efson, mesmo o senhor já tendo o certificado ICP Brasil, se o senhor quiser também ter um certificado do e-notariado, pode ter. Inclusive, é gratuito, né? Não custa nada para ter o certificado, tá bem? Quem quiser ter, pode ter, é ótimo. Muito bem. Mas então vamos para essa outra situação que era muito comum durante a pandemia, doutor Efson. O pessoal está lá preso lá na Itália, está preso na Inglaterra, está preso e tem que praticar algum ato aqui no Brasil. Como é que ele vai fazer? Aí eles entravam em contato com a gente primeiro perguntava, o senhor tem algum documento brasileiro? Tipo, o melhor de todos é a carteira de habilitação. Porque nós temos um convênio, né, com o Denatran, que faz o batimento facial dessa pessoa.
Então, aí, e é bem legal, porque a pessoa manda uma selfie, né? A gente faz o batimento dela com os cadastros aqui. Para começar, foi Denatran, mas parece que já estão tentando fazer outros convênios, né, para passaporte e tudo. Eu acho que vai ser sucesso isso quando a gente conseguir. E aí vai ampliando essa facilitação do batimento facial, tá? Esse batimento facial é pago, mas é baratinho. É tipo R$3, coisa assim, baratinho. Vale muito a pena, porque daí a gente consegue fazer o certificado. Outra alternativa que nós também temos é verificar, porque olha que chique que a gente tá muito chique. A gente consegue entrar na internet e verificar se essa pessoa já tem aqui no Brasil, porque às vezes é brasileiro que foi embora, né? Mas que deixou aqui no Brasil arquivado cartão de assinatura em algum cartório do Brasil. E a gente consegue, no nosso sistema chama SENSEC, né? Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, do tabelionato de notas, a gente consegue verificar se ela já tem cartão de assinatura aqui no Brasil e quais são os dados no cartão de assinatura. Isso também ajuda. Mas, gente, não é obrigatório ter esse cadastro, tá? Isso é só para poder aumentar a segurança jurídica para fazer o certificado digital, tá? Agora, não consigo fazer batimento facial, não consigo verificar se a pessoa é ela mesma. O que a gente faz? A gente não vai fazer esse certificado, porque não posso, né? Aí, qual que é o caminho? 2 caminhos. Ou tentar fazer via ICP Brasil, porque tem agentes de CCP Brasil fora do Brasil, entendeu? A gente tem esses agentes, que eu sei que tem na Inglaterra, tem na Itália, tem em diversos lugares, tá? Agentes credenciados que podem fazer esse certificado. E eles também podem assinar por esse certificado. Ou então, pode ainda utilizar aquele, que agora já ficou uma coisa assim rara, porque hoje em dia é raro, viu, gente? Você ter que ir no consulado para poder fazer uma procuração. Mas, em último caso, né, se você não conseguir fazer o certificado de notariado, se você não conseguir fazer o ICP Brasil, você vai ter que ir no consulado e, se for brasileiro, né? Se for brasileiro, você vai no consulado fazer uma procuração. E se você for estrangeiro? Se você for estrangeiro, gente, o consulado não te atende. Aí você vai procurar a autoridade do seu país, né? Para poder fazer uma procuração lá mesmo. E se for país signatário da Convenção da Apostila da Haia, aí a própria autoridade vai poder fazer a apostila, para que isso valha aqui no Brasil, tenha validade aqui no Brasil, ok? Agora, Canadá. Sabia que o Canadá, olha que atraso, o Canadá, doutor Efson, um país desse poderzão do Canadá, não é signatário da Convenção da Apostila? Você acredita? Nossa! Não é. Né? Então, como é que eu faço? Esses mesmos que eu contei o caso de vocês, dos herdeiros aqui do Brasil, tinha alguns deles que moram no Canadá, né? E aí, quando eu precisava de alguma coisa, eles tinham que fazer a procuração perante o notário lá deles e levar para legalizar no consulado do Brasil lá no Canadá. Porque a legalização, gente, tanto a apostila quanto a legalização é feita lá no país de origem, não é aqui no Brasil não, entendeu? Claro, né? O que é essa legalização? Essa legalização é dizer o documento foi feito por uma autoridade que tem poderes para tanto nesse país, entendeu? Então é isso. Deu para entender? Mas eu tenho feito muito, muito mesmo certificado de e-notariado para pessoas no exterior, tá? A maioria a gente consegue fazer o batimento facial, então é ótimo. Se eu não consigo, aí eu dou a má notícia para a pessoa, que não vai ter jeito, tá? Mas é por aí. Perfeito. Professor, aí para complicar um pouquinho mais aqui uma pergunta, ou explorar um pouquinho mais seus empréstimos, questão da territorialidade. A pessoa está lá e ela quer otorgar uma procuração pública aqui e tem a ver com questões imobiliárias, para comprar, vender, administrar a questão imobiliária. Onde a pessoa pode escolher o seu tabelionato? Do local do imóvel, aqui no Brasil, ou ela tem liberdade para escolher qualquer tabelião no Brasil? Pois é, olha só. Para essas pessoas que estão no exterior, tem uma doutrina forte no sentido de que elas poderiam escolher qualquer tabelião do Brasil. Porque elas não têm ligação com nenhum
tabelião, elas não têm residência aqui no Brasil, né? Elas moram no exterior, mas tem que provar que moram no exterior, tá bem, gente? Se for ato referente a imóvel, eu sempre recomendo que dê preferência para fazer no município do imóvel. Mas pode ser que o tabelião do município do imóvel nem esteja cadastrado no e-notariado, porque não é obrigatório, tá bem? Não é obrigatório. Então, a doutrina, e eu sigo essa doutrina, até tem um artigo sobre isso, gente, quem quiser ler, chama Territorialidade e o Ato Eletrônico. Joga na internet. Territorialidade, o ato eletrônico, meu nome, Letícia Franco Maculan, escrevi junto com o Dr. Paulo Hermano, sobre essa questão da competência territorial, tá? E aí, esse caso dos moradores no exterior, eu digo que não devia ter restrição. Mas vamos falar do pessoal do Brasil. Vamos supor o Dr. Efson. Dr. Efson mora onde, Dr. Efson? Qual município? Porto Velho, Rondônia. Porto Velho. E ele quer comprar uma dessas chácaras que ele falou aqui, que fica onde, doutor Efson, essas chácaras? Aqui mesmo, na capital, Porto Velho. Ah, mas aí tá muito fácil. Bom, então vamos lá. Não, tá, Tá bom. Eu gostei, não achei ruim, não. Então ele mora lá em Porto Velho e as chácaras estão em Porto Velho, ok? Muito bem. Qual tabelião ele pode escolher para lavrar essa escritura usando o e-notariado, gente? Qual? Pegadinha, hein? Fica esperto. Qual tabelião? Pois é, né? E aí, cadê o povo aqui? Qual a regra? Qual é a regra? Que Local do imóvel ou domicílio do adquirente, a regra geral, né? Mas, se o local do imóvel e o domicílio do adquirente estiverem no mesmo estado da federação, pode ser do estado, qualquer né? tabelião. Entendeu? Do estado. Então, qualquer tabelião do seu estado. Então, nesse caso aí, o senhor vai poder escolher qualquer tabelião do seu estado para lavrar essa escritura. Isso mesmo, a Clarice já tinha respondido ali, ó, Clarice. Muito bem. Ah, a Mari também. Isso mesmo, pessoal. Qualquer um, tá bem? Muito bem, mas isso é pegadinha, nem todo mundo sabe disso, tá bom? Agora, isso aí, gente, é nesse caso. Agora, vamos supor que o Dr. Efson quer comprar um imóvel aqui em Belo Horizonte, tá bem? Ele tá lá, ele mora lá, né, em Porto Velho, e ele quer comprar um imóvel em Belo Horizonte. Quais os tabeliães competentes? Aí não é qualquer tabelião do estado, né? Aí vai ser ou o tabelião da residência, que é Porto Velho, ou o tabelião do município, que é Belo Horizonte, tá bem? Ficou claro? É isso. Procuração, a regra já é diferente, sabe, doutor Efson? Para procuração, é o domicílio do outorgante ou o local do imóvel. Então, a gente tem que ver o domicílio da pessoa que está passando os poderes ou o local do imóvel. Você está vendo que a preocupação sempre foi muito relativa a imóveis. Aí, uma dúvida que eu deixo sempre, né, e que eu até levantei nesse meu artigo é: e se não for relativo a imóveis? Se você precisa de fazer uma procuração para movimentação bancária, será que tem restrição territorial? Eu defendo que não, né? Porque eu defendo que normas restritivas devem ser interpretadas de forma literal. A gente não tem que fazer uma ampliação dela. Mas tem divergência em relação a isso, tá bem, pessoal? Então, sempre dá preferência para o tabelião do domicílio, porque daí não tem dúvida, né? Se você fizer no tabelião do domicílio, tá resolvido. E se o tabelião do domicílio não tá no e-notariado? Aí você prova isso, que não tá no e-notariado e manda a brasa, porque ninguém merece também você não poder usar a ferramenta porque um tabelião não está no sistema, entendeu? Beleza. E professora, e se eu estou lá nos Estados Unidos, morando lá, e quero passar uma procuração, que a senhora falou, né? Domicílio do outorgante ou o domicílio ou o local do imóvel, se eu estou passando uma procuração para a pessoa comprar um imóvel para mim aqui no Brasil. E eu estou lá nos Estados Unidos. Qual é o local que eu vou escolher? Meu domicílio é lá. Só sobra a questão do local do imóvel. Só sobra o local do imóvel. Praticamente criou uma competência absoluta. Mas eu quero fazer com a professora Letícia lá em BH, que é a professora de minha confiança. E aí? Como é que fica essa situação? Isso que eu falei, tem divergência, tá? Tem uma doutrina muito forte dizendo que nesse caso de pessoas que residem no exterior não devia ter competência territorial. Mas isso não está ainda esclarecido, porque o provimento 100, gente, ele veio muito rápido e ele não desceu a detalhes. Nós estamos até, junto com outros colegas tabeliães, tentando delimitar. Mas o que eu recomendo? Na dúvida, tenta falar com o tabelião do local do imóvel. Se o tabelião do local do imóvel
te atender bem, né? For uma pessoa que está cadastrada na plataforma, fizer o seu serviço, ótimo. Aí faz lá, porque lá não tem dúvida. Agora, se não for isso, tem essa doutrina, que eu já disse, né? Bem forte, no sentido de que pessoas residentes no exterior não teriam competência territorial, tá bem? Perfeito. Na compra e venda envolvendo o banco, o fiduciário, mudaria a regra, porque o banco acaba sendo ali a figura do adquirente da propriedade direta, vamos dizer, da posse direta, da propriedade indireta, enfim. Mudaria essa regra de competência territorial? Pois é, tem até, aqui no provimento 100, isso caiu até numa prova, sabe? Eita! Numa prova de concurso há pouco tempo atrás. Mas vamos ler junto como é que está aqui, tá? Tá aqui no artigo 19. Aqui, ó. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente, compete de forma remota e com exclusividade lavrar as escrituras eletronicamente por meio do e-notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Então, aqui não tem dúvida. Aí a definição do adquirente está lá no parágrafo 3º, tá? Do artigo 19. E vem assim, ó. Entende-se por adquirente, nesta ordem, o comprador. Então, o primeiro é o comprador. Tá? Então, a gente vai dar sempre preferência para o comprador. Segundo, a parte que está adquirindo o direito real. Então, vamos supor que também é uma regra de competência a parte que está adquirindo direito real. E o terceiro, a parte em relação à qual é reconhecido o crédito. Então, a gente está falando aqui, né, no caso de alienação fiduciária, de crédito. Então, todos esses são critérios de competência, tá? Mas a primeira definição é o comprador. Então, vamos olhar o domicílio do comprador primeiro, tá? Depois, a parte que está adquirindo o direito real. Depois, a parte em relação à qual é reconhecido o crédito. Todos esses são partes. Concorrente, é uma competência meio que concorrente, vamos dizer assim, né? Pois é, todos eles são partes, né? Mas eu não entendi muito bem o que eles querem dizer com honesta ordem, né? Então, vamos tentar dar preferência. Quando a coisa é meio confusa, a gente vai na certeza. Se for o domicílio do comprador, tá tranquilo. Esse aí é o primeiro, tá? Mas é um pouco confusa essa norma, né? O que eles quiserem dizer com isso nesta ordem? Mas, enfim, é isso. Tá bom? Bacana, bacana. E no caso dos inventários, que hoje ficou muito maravilhosa essa questão do e-notariado, que tem herdeiros esparramados para o Brasil todo, e cada não estado... precisa, né, fazer procuração, porque antes era uma fazeção de procuração, aquela coisa, né? Agora não precisa mais. Então, vamos lá. Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, a gente vai poder fazer no tabelião de qualquer delas. Então, vamos supor que tem imóvel para o Brasilzão todo. Aí a gente vai verificar o município de qualquer delas. A mesma coisa os adquirentes, né? Então, se os adquirentes forem de diversas circunscrições, pode ser de qualquer dessas circunscrições, tá bem? Beleza? Se for todo mundo dentro de Minas, então, por exemplo, são diversos herdeiros, né? Mas todos os herdeiros e todos os imóveis estão em Minas, só vai poder fazer em Minas, tá bem? Agora, se for diferente, né? Então, tem um adquirente que mora aí em Rondônia e quer fazer lá. Pode fazer lá? Pode fazer lá. Também é competente. Vai ter que ver qual é o município, né? Porque daí não abrange para o estado todo, não. Então, vamos supor que mora aí em Porto Velho, né? Então, vai fazer em Porto Velho, tá bem? Perfeito. E a questão do ato notarial, professora, ele pode ser híbrido? Tem lá um senhorzinho que não tem aptidão tecnológica, ele quer lá assinar o ato dele lá, a caneta. Não, eu faço questão, meu filho. Mas o outro é mais evoluído, quer fazer de forma digital. É possível e isso interfere na questão aí da territorialidade? Onde eu escolher... Excelente pergunta, doutor Efson. Doutor Efson estudou para fazer as perguntas, hein? Fazer a pergunta difícil. Então, vamos lá. Ato híbrido, gente. O ato híbrido tem uma tendência grande na doutrina de entender que para o ato híbrido não tem territorialidade. Então, como assim? Então, vamos supor que esse senhorzinho só assina se for com a Letícia. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então, só assina se for com a Letícia, porque ainda por cima gente mais idosa, né? Que aquela coisa, já está acostumada, não quer fazer. Então, ele vem pessoalmente aqui no cartório. Então, a doutrina tem defendido que quando é caso de ato híbrido, que a competência é fixada
pelo aquele que comparece pessoalmente, entendeu? Então, aquele que compareceu pessoalmente vai poder fazer aqui. Eu até entendo, gente, que isso vale, mas que isso a gente tem que ver com cautela. Por exemplo, divórcio, tá? O advogado é aqui de Belo Horizonte, mas as partes moram lá em Porto Velho. Pode fazer aqui em Belo Horizonte? Não, né, gente? Advogado é parte? Advogado não é parte. Porque senão fica muito fácil de você escolher qualquer lugar do Brasil para você assinar essa escritura. E não é isso que o provimento quis. O provimento quis que a gente tivesse uma territorialidade. Então, desde que sejam os adquirentes ou as partes envolvidas, tudo bem. Aí, qualquer lugar. Então, ó, a parte vem fisicamente... então, essa que é a questão. Se só o advogado comparecesse fisicamente, aí entendo que não tem ato híbrido que traga para mim a competência, entendeu? Mas outro dia eu tive um caso bem legal. Vou contar esse caso, para vocês entenderem essa questão do ato híbrido. Que foi o seguinte. A pessoa o imóvel era em Guarapari. Você sabe que mineiro adora casa em praia, né? Então, eles adoram casa em praia. Então, o imóvel era em Guarapari. E a pessoa morava aqui perto de Belo Horizonte, mas era uma cidade que não assinava via e-notariado. Não tinha nenhum tabelião credenciado no e-notariado, tá bem? E aí, o vendedor estava nos Estados Unidos. Olha só a complicação. Então, imóvel em Guarapari, vendedor nos Estados Unidos, e essa pessoa num município aqui que eu não me lembro qual é, mas que não tinha nenhum tabelião credenciado na plataforma do e-notariado. Aí ele me procurou. Letícia, eu quero fazer essa... Mas tem que ser, porque para eu não ter que obrigar a pessoa a ter que ir lá fazer a procuração, lá no consulado. Então, eu queria fazer isso. Eu falei, olha, você vai ter que vir aqui. Você vai ter que vir aqui pessoalmente. Era pertinho de Belo Horizonte, tá? Não era longe, não. Eu falei, se você quiser fazer comigo, vai ter que ser pessoalmente, porque eu não tenho competência territorial para lavrar esse ato. Tinha que ser ou o tabelião de Guarapari, ou o tabelião do município dele, ou então, só esses dois. Esses dois. Aí eu falei, acho que não tem. Apesar de que, gente, a gente já está movimentando isso junto ao CNB para falar que quando o tabelião do município não estiver credenciado, que deveria abrir para todos os tabeliões do estado. Vocês não acham? Exatamente. É um ônus e bônus, né? Você tem a faculdade de aderir à plataforma, mas se você não adere, fica aberto para as pessoas que moram ali naquela região, tem imóvel ali, mas quer praticar um ato digital e poder procurar um outro município, por exemplo, né? Pois é, devia abrir para todos. Mas como isso não estava claro, e eu falei assim, eu é que não vou ficar fazendo coisa sem, né? E para ele, e ele podia vir aqui. Aí eu falei, então venha, meu filho. Aí ele veio e pronto, resolveu o problema, tá? Aí ele praticou o ato presencial contigo e lá no exterior a pessoa assinou de forma eletrônica. Isso, é possível. Tudo é tranquilo, ato híbrido, isso está bem reconhecido, gente, não tem problema nenhum, tá? É possível lavratura de atos híbridos, inclusive isso está até reconhecido no provimento 100 também. Professora, inclusive, eu até coloquei no Google aí para esse tema aqui, antes um pouquinho de entrar aqui agora de madrugada, eu vi que tem muita discussão sobre isso, alguém comentando assim, acho que talvez até alguns tabeliães que colocou isso. O ato híbrido pode ser uma ferramenta de burla com a competência da territorialidade, porque a pessoa, por exemplo, não quer fazer no município, aí uma parte faz presencial para outra fazer de forma eletrônica, para aplicar esse entendimento de não ficar preso ao domicílio do adquirente e ao local do imóvel, entendeu? Você escolhe lá um outro município que não tem nada a ver com o município do adquirente ou com o local do imóvel. Aí o cara vai, não, vamos fazer o seguinte, a gente faz híbrido. Uma parte faz presencial, que você descaracteriza o ato para ele ser um ato digital, entendeu? Aí seria aquela lei que fala do tabelionato, você pode escolher qualquer lugar do Brasil, a regra é essa, né? Fisicamente você pode escolher qualquer lugar, não tem regra nenhuma. Seria isso. Poderia se pensar que seria uma ferramenta para se utilizar para burlar competência territorial? Eu não sei se é burla, não, né? Você acha que isso é burla? Porque burla parece que é coisa errada. Parece que é coisa errada. O que tem de errado? Tá na Lei 8935 mesmo, não tá? Na Lei 8935 tá que você pode escolher qualquer tabelião. Então, você pode escolher qualquer tabelião do país. Pode? Pode. Você pode, se você quiser muito, por exemplo, né? Eu quero muito fazer com a Letícia, mas a Letícia não tem competência territorial e nem eu vou fisicamente, porque eu moro longe. Você mora em Porto Velho, quer fazer comigo aqui. Qual que é a alternativa? Faz uma procuração. Alguém assina aqui. Quer dizer, sempre teve essa possibilidade. Só é uma coisa mais antiga, digamos assim, né? Antigo.
Isso é uma coisa antiga. Mas sempre pode. Então, assim, eu não vejo falar em burla. Porque burla, gente, é coisa errada. Isso não está errado. O que está acontecendo? Se o ato for e-notariado puro, não é ato híbrido, né? Então, tem que seguir as regras do provimento sem. O ato não é e-notariado puro, é ato híbrido. Ato híbrido, os grupos de discussão, eu estou em diversos grupos de discussão, aliás, eu nem sei como é que eu dou conta. Ontem eu fiquei até com a cabeça quente, porque ontem foi tanta pergunta e tanto grupo, nossa senhora. Então, mas vamos lá. Eu tenho um grupo que é só de renotariado. E nesse grupo de renotariado, a posição unânime é no sentido de que no ato híbrido não tem que se falar em competência territorial, tá bem? E eu concordo, eu acho que se a pessoa Também. vem fisicamente, mas tem que ser parte. Exatamente, a parte. Uma das partes faz o ato físico e aí fica livre para escolher. Perfeito, professora. Nossa, como passou rápido agora o horário? Não, você viu? Já são 8h04. Hoje eu já até deixei passar um pouco do horário, porque afinal de contas, o doutor Efson acordou às 5 horas da manhã para poder estar aqui. Aí às 6 horas da manhã. Quer dizer, o dia dele vai render, hein, doutor Efson? Eu queria aproveitar e agradecer. Então, só para poder finalizar para o pessoal que entrou depois ver. Então, doutor Efson, o que o senhor acha da advocacia nessa área imobiliária? Dá para viver disso? Tem espaço para crescer? Só para o senhor dar o seu último depoimento e a gente fechar aqui. Muito rentável, é um mercado lucrativo, onde você desenvolve também uma atividade social, porque quando você regulariza imóveis, você realiza o sonho das pessoas a ter uma casa, ter seu título, seu domínio, e também você ainda ajuda a parte econômica, você gera riqueza, os imóveis, aumenta a liquidez no mercado, aumenta a chance de valorização do imóvel, e assim, eu estou há 4 anos. É muito lucrativo, isso mudou a minha vida, tanto na questão dos honorários, entendeu? Porque são bons honorários, as pessoas reconhecem esse trabalho, porque isso faz parte de algo que está ligado a um bem imóvel. Então, nos últimos tempos, professora, já o ano passado, só dando um spoiler, né? Depois que eu migrei para a área efetivamente imobiliária, os rendimentos passaram de 6, indo para 7 dígitos no ano. Então, isso, assim, é uma oportunidade ímpar. E é lógico que as pessoas hoje, assim que eu dou de spoiler, investem em conhecimento. A educação transforma a vida da gente. Então, aqui, esse momento aqui, tem as aulas gratuitas da professora. Fiquei sabendo que ela tem um curso também de regularizando do zero. Então, você imagina o que a professora Letícia entrega lá dentro do curso dela, se aqui, de forma gratuita, já entrega o ouro para a gente. Né? Então, invista em conhecimento, porque é a chave. E, lógico, além do conhecimento, também investir em outras habilidades, como venda, liderança, marketing, gestão. Tem que gostar de gente. E assim, o céu é o limite. Se você quer ser milionário, vamos falar da parte de dinheiro também, que isso é interessante. A advocacia imobiliária lhe proporciona isso. Ser um servidor público, ele fecha duas portas duas portas, a da miséria e a porta da riqueza, no sentido de ser milionário. É só aquilo, tem um teto e tal. Mas se a pessoa que está na área privada, na advocacia, e quer ganhar altos honorários, venha para a advocacia imobiliária. Tem muito mercado, tem muita oportunidade. E é isso. Ô, gente, muito obrigada, doutor Efson, adorei. E olha, eu falo com isso, e é verdade, o que eu mais gosto de tudo, de falar disso, de dar aula disso, é que eu vejo, gente, que vocês aprendem e vocês concretizam os sonhos das pessoas. As pessoas estão desesperadas lá, querendo regularizar os imóveis delas, e os imóveis estão aí irregulares. A coisa não é simples, não. Você está vendo que eu e o doutor Efson estamos aqui quebrando a cabeça. Como é que a gente vai resolver as chácaras? Mas eu acho, doutor Efson, voltando nas chácaras, se a turma não se unir, não quiser resolver todo mundo junto, vai ter que ser os campeão mesmo, viu? Porque os campeão é aquela coisa, a gente segura ela, mas tem hora que só com ela mesmo não tem jeito, né, doutor Efson? Não tem jeito, tá bom? Mas, ó, tem que provar a posse. Então, vai documentando a sua posse direitinho, documenta, fala com o seu cliente, documente a sua posse, manda capinar o lote, vai lá, tira foto, faz o aniversário, faz a festa lá, tira foto. Né? Muito Vamos bom. documentar a posse, tá bom? Ô, doutor Efson, eu queria agradecer. Vamos combinar mais umas vezes, porque eu vi que o senhor faz o para casa. O doutor Efson é que nem eu, é Caxias. Ele fez um monte de pergunta difícil, assim que eu gosto, viu? Um abração e até a próxima. Obrigada. Um abraço, muito bom dia. Um abraço. Tchau, Bom tchau. dia, tudo de bom. Tchau.